Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Mito ou verdade? Mito: a grande tribulação é um evento catastrófico e único que ocorrerá no futuro. A grande verdade: a grande tribulação foi um grande evento catastrófico que já ocorreu no passado, na vida de Israel, de acordo com as promessas de Jesus Cristo, relacionado à invasão por um grande exército, profetizado pelo próprio Senhor. Meu prezado irmão e minha prezada irmã em Cristo, hoje estamos falando sobre um tema de grande importância: a grande tribulação. Assim como muitas pessoas, sei que você já passou por momentos de muito medo quando ouviu falar desse evento apocalíptico descrito nas Escrituras. Mas se eu te disser que não precisamos mais temer a grande tribulação, por quê? Porque já aconteceu no período da vida de Israel, para o qual ela foi profetizada no passado. Quando olhamos para as profecias de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, vemos que ele falou sobre a destruição iminente do templo e da cidade de Jerusalém. Não da cidade que se residia no Brasil, na Espanha, nos Estados Unidos, mas ali em Israel. Ele alertou seus seguidores sobre sinais que indicariam a proximidade dessa tragédia e os instruiu a fugir quando viessem esses sinais se aproximando. E de fato, historicamente, isso ocorreu em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi cercada e destruída por um poderoso exército romano. Então, o que significa para nós hoje? Isso significa que a grande tribulação, como descrita nas passagens da Bíblia, nunca fez e não fará parte da nossa história. Não existe profecia relacionada a um futuro de um grande sofrimento e aflição para nós hoje do século XXI, como uma tal grande tribulação registrada na Bíblia. Essa história está no passado da vida de Israel. Portanto, não tenhas medo da grande tribulação, pois ela não faz parte da sua vida, pois ela já se cumpriu no passado. Ela, em vez disso, podemos nos voltar para Deus em busca de força e consolo em qualquer desafio que enfrentamos. Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza em meio às tribulações da vida. Vamos prosseguir compartilhando passagens bíblicas que nos ajudarão a entender melhor o conceito da grande tribulação e seu cumprimento no passado. Ao explorar esses versículos, vamos descobrir o que as Escrituras ensinam sobre esses eventos e como ele se relacionou ao seu cumprimento no passado,
da vida de Israel, com a destruição do templo e a invasão de Israel por um poderoso exército. Vamos mergulhar nessas passagens juntos para ganhar uma compreensão mais profunda e significativa da grande tribulação. Primeiro, Jesus começa explicando sobre a destruição do templo. Mateus capítulo 24, 1 a 2. Jesus profetiza a destruição do templo. Jesus saiu do templo e, ao retirar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta passagem é uma profecia em referência sobre a destruição do templo em Jerusalém, em que ocorreu 70 anos depois de Cristo, durante a guerra judaica romana. Jesus fala sobre a grande tribulação em Mateus capítulo 24, versículo 15 ao versículo 21, que nos diz: Quando, pois, virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, posto no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 15 a 21. Essas palavras de Jesus Cristo, como referência à iminente invasão romana de Jerusalém e à subsequente destruição do templo, isso se deu no passado, na vida de Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando estava tratando do templo de Jerusalém, esse templo era em Jerusalém. Em Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, nos diz sobre a profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Quando, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Isto é, não era aqui no Brasil que seria cercada de exércitos. Não era nos Estados Unidos, na Espanha, qualquer outro país ou cidade relacionada aos mesmos, mas era ali em Jerusalém. Toda referência à grande tribulação, grande sofrimento, grande aflição, tudo era relacionado nas passagens bíblicas relacionadas ao povo de Israel e naquele tempo, e não no nosso tempo. Então, aí continuando, então os que estiverem na Judeia, ou seja, na Judeia, e não aqui no Brasil, não na cidade do Brasil, não na cidade dos Estados Unidos, mas na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição sobre a terra e ira contra este povo. Não era a ira contra as nações, contra o Brasil, contra os Estados Unidos, contra uma nação 2000 anos depois. Não, era a ira contra aquele povo daquela geração. Continuando, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Hoje em dia não tem mais guerra de espada, senão a palavra teria que ser, e caíram todos sobre uma bomba atômica. Então, na verdade, as guerras naquelas épocas eram guerras sobre espada, era de espada. Então era para aquela geração e para aquele tempo, não para o nosso tempo. Portanto, não fique com medo, não tenha temor mais da grande tribulação descrita na Bíblia, que foi cumprida na vida histórica de Israel no passado. Espero que essas palavras tragam conforto e paz ao seu coração. Lembre-se sempre, Deus está conosco, mesmo nas horas mais difíceis. Ele mora dentro de você, como está escrito em 1 Coríntios 3,16, que nos diz que somos templo do seu Espírito.